Agradecer a professora Raquel Blumenstein por sua disponibilidade de estar aqui conosco. A professora, ela é arquiteta pela PUC, Goiás. Ela tem mestrado pela Bartlett School of Architecture and Planning, University College London, e ela tem doutorado pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável, aqui da UNB. Ela foi a criadora do PISAC, imagino que é a criadora do LACIS, não é? E ela... É verdade? Então tá É certo, você vai verdade, me corrigindo. Você vai me corrigindo, é né? verdade. Então, mais uma vez, nós a agradecemos e eu já visto que ela tem que se retirar às 10 horas, então nós vamos passar para ela a palavra com a palestra que ela vai nos agraciar a partir de agora. Então, Raquel, a palavra é sua. Se você quiser compartilhar alguma coisa na tela, fique à vontade. Muitíssimo obrigada, Neander. É um prazer enorme, uma honra mesmo estar aqui com a oportunidade de apresentar para vocês, seus alunos nessa disciplina, o PISAC, uma jornada de inovação. E é bem interessante que eu faça essa apresentação nesse momento, que é um momento de mudança, né? Mais um turning point aí na minha jornada de inovação. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo você. Vocês estão me vendo a minha tela, não? Não, não Eu se já compartilhou? compartilhei. Ela talvez seja muito pesada. Deixa eu tentar de novo. Sim, agora sim. Está com a tela inteira? Sim, Então, vamos lá. Então, PISAC, uma jornada de inovação. Eu vou contar para vocês aqui a minha história, né? Ao mesmo tempo em que eu vou contar a história aí né, desse caminho, né, dessa jornada aí com relação à inovação, e que culminou na criação do PISAC, né? E o PISAC, ele é uma plataforma tecnológica, então eu acho que vai ser interessante, porque nós vamos falar também de alguns conteúdos e conceitos, né, do ecossistema de inovação da UNB. Eu vou mostrar um pouquinho do que é o PISAC hoje, né, do que é esse perfil do projeto de inovação do PISAC, né, como é que, na verdade, nós estruturamos e chegamos até aqui, o histórico, né, como é que a gente opera e os empreendimentos do PISAC, né? Porque eu acho que é muito importante que vocês conheçam esses empreendimentos, porque muitos deles certamente podem lhes interessar. Então, vamos lá. O PISAC é uma plataforma tecnológica hoje do PCTEC, né? O que é isso, né? Plataforma tecnológica, de acordo com o marco legal, né? O mais recente marco legal que a gente tem, de 2016, né? As plataformas tecnológicas, elas têm a finalidade de facilitar a comunicação e fomentar a parceria entre detentores de interesse, né? E quando a gente fala detentores de interesse, nós estamos falando, no caso da cadeia produtiva da indústria da construção, que é o nosso foco de estudo, né? Que o nosso foco ele é a cadeia produtiva da indústria da construção em todo o seu ciclo de vida, né? Então, nós nos interessamos pelo planejamento, pela construção, pela operação e pelo desmonte, né, do ambiente construído. Então, todos aqueles detentores de interesse, né, que têm interesse em qualquer uma dessas etapas, ou que estão envolvidos em qualquer uma dessas etapas, na verdade, né, são potenciais parceiros nossos e nós realmente os consideramos relevantes. Então, aí temos fornecedores e usuários, né, de inovação em CIT, do setor produtivo, público e privado, né, de novo ligado à CPIC, agências de financiamento, representantes do governo federal e estadual, instituições de ensino e pesquisa, entre outros.
E essas parcerias, elas visam implementar projetos que atendam a demandas de P&D, de pesquisa e desenvolvimento e capacitação, né, com foco em inovação, sustentabilidade e resiliência. Então, nós temos, né, nós temos como o nosso foco central é a cadeia produtiva da indústria da construção, em todo o seu ciclo de vida, e visando, né, produzir conhecimento, produzir solução para inovação, sustentabilidade e resiliência, né? E a gente atua também como fórum para discussões de CIT, mecanismos de regulação, estruturação de políticas públicas para o setor, não só para o setor especificamente, mas, né, para setores também correlatos, né? Então, um exemplo, agora bem recente, nós estamos organizando um evento e vamos discutir o PBCUB 4, né, do Distrito Federal, né, trazendo esses detentores de interesse todos em volta de uma mesa, para que a gente possa identificar, né, o que pode funcionar, o que não funciona, o que está correto, o que não está correto. Então, o nosso objetivo é contribuir aí sempre, né, nessa seara. Nós temos, né, nós trabalhamos com o apoio de uma fundação de apoio na gestão administrativa e financeira dos nossos projetos, né? Hoje nós estamos dentro do PCTEC, então nós somos, na verdade, né, um organismo de inovação dentro do Parque Científico e Tecnológico da UNB, né? E isso até um certo grau é uma coisa muito boa, mas nós ainda estamos muito atrasados com relação ao próprio ecossistema de inovação da Universidade de Brasília. Então, nós temos tido grandes desafios para que a gente possa realmente operar e crescer. Nós temos como missão ser um centro transformador do ambiente construído, né, por meio do desenvolvimento, teste, demonstração e disseminação de inovações tecnológicas para processos e produtos dessa cadeia produtiva, né, da indústria da construção. E nós temos como visão, né, que inovação e movimento para transformar esse ambiente construído, né, processos e produtos visando a sustentabilidade e resiliência. Mais tarde a gente percebe que quando hoje você trabalha para resiliência, o conceito sustentabilidade quase que está, né, implícito. Então, hoje, na verdade, quando a gente fala em inovação, né, você poderia até considerar a inovação que abarca, que absorveu, né, que incorporou o conceito de sustentabilidade e de resiliência. Então, nós estamos falando de um projeto de inovação, né, a implementação, né, dessa plataforma tecnológica, e nós temos aí, né, então, um ambiente de inovação diferenciado, né, que foi fundamentado nos novos champiterianos e nos parques da BRE, e vocês vão entender muito bem esse caminho, que eu vou lhes descrever passo a passo dele, né, porque, na verdade, o PISAC, ele nasceu muito lá atrás, né, porque eu sempre estudei inovação, desde o meu mestrado, desde antes do meu mestrado, inovação sempre foi a minha paixão, e a inovação da indústria da construção, né, sempre foi o que eu mais estudei, né, e gostei de estudar. Uma outra característica é que está dentro de uma universidade pública, né, inserido aí num ecossistema de inovação em construção. Nós não temos um ecossistema, né, a Universidade Pública Brasileira, particularmente, inclusive a própria UNB, não tem um ecossistema de inovação maduro, né, formado em todos os seus componentes, né? E as características da cadeia produtiva, que é responsável pelos processos e produtos que envolvem o ciclo de vida do ambiente construídos, né? Com os vários gargalos de investimentos em inovação. Nós estamos falando de uma cadeia culturalmente, economicamente, com uma série de desafios, com uma série de gargalos mesmos que impedem que essa inovação aconteça. Então, quando a gente pensa, né, nesse processo de inovação, né, nós definimos aí um caminho, e esse caminho foi um caminho que foi construído ao longo de um percurso, como vocês vão ver, que foi um percurso muito longo, né? Se nós pensarmos que isso tudo começou em 2000, antes de 2000, na verdade, começou em 1984, né? Quando eu começo, na verdade, a desenhar, pode-se dizer assim,
essa estrutura na minha cabeça, eu tive que seguir um método, né? E, sem dúvida alguma, os champiterianos, os novos champiterianos e os vários modelos que eu acessei, tanto quando o tempo que eu tive na Europa, eu fiquei muitos anos na Europa, fiquei 10 anos na Europa, me ajudaram a estruturar, né, esse caminho. Então, no primeiro momento, né, a identificação e caracterização do setor e da demanda, né? Depois, né, o desenho de uma estratégia de viabilização, depois a elaboração do projeto macro, né, em termos de um plano de trabalho, depois a estrutura de uma rede de colaboração e depois a elaboração do projeto detalhado. Então, na verdade, quando a gente olha, né, todo o caminho que nós percorremos para chegar até aqui, esse percurso teve uma estrutura muito sólida, muito robusta, e cada uma dessas etapas foram sendo alimentadas, né, a partir aí de uma série de, tanto de ações, né, quanto de interações que aconteceram ao longo do caminho. E aí, para que a gente possa entender esse percurso, para que a gente possa entender, né, essa jornada, tudo começa lá em 1984, quando eu fiz o meu mestrado na Universidade de Londres, né, University College London, na Bartlett School, e eu desenvolvi, então, o meu primeiro estudo, que são 3 estudos de inovação na indústria da construção, e foi a minha primeira abordagem, meu primeiro contato, né, identificando quais são os fatores que, na verdade, interferem nessa cadeia produtiva, né? Quais são os fatores que interferem na mudança, na inovação nessa cadeia produtiva. E, a partir daí, né, em 1990, eu tive a oportunidade de ir para o Schumacher College, que foi o primeiro ambiente, né, ambientalista, pode-se dizer assim, né, da Inglaterra. Eu fiquei, né, internada 5 meses no Schumacher College, e ali eu tive a oportunidade de ficar, de vivenciar, né, de viver, né, com o Capra, com o Victor Papanek, com alguns do que a gente chama de New Agers, que estavam, na verdade, naquele momento, né, definindo aí parâmetros, né, e padrões do que a gente chama, né, até da nova era, né, da busca da sustentabilidade, né, preparando, inclusive, para 1992, que foi o grande movimento que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu, de certa forma, participei disso, e com essas pessoas, né, com esses contatos, eu, então, fui, né, eu digo que eu fui picada, né, pelo bicho da sustentabilidade, e, a partir daí, eu comecei, então, a trabalhar o processo de inovação da cadeia produtiva da indústria da construção, né, nesse caminho para se tornar mais sustentável, mais responsável, né, com minimizar impactos, né, ambientais e etc. E aí, em 1991 para 92, eu retorno ao Brasil, né, eu fiquei de 82 a 92 na Europa, em 1991 para 92 eu retornei ao Brasil, né, e na Rio 92, na verdade, foi quando eu chego, né, eu vim para Rio 92 e voltei, então, para o Brasil, eu vim para Brasília, e em 1993 eu ingressei na Universidade de Brasília, né, na Faculdade de Arquitetura. E aí, em 2000, eu fui para o doutorado no CDS, né, foi uma decisão muito bem pensada, no sentido de que o doutorado no Brasil deveria ser, né, a continuidade do mestrado. Então, nós, né, tivemos como objetivo aí dar continuidade à identificação, né, desses vetores de influência da cadeia produtiva, mas agora já tendo a cadeia produtiva da indústria da construção no Brasil. Foi um momento muito importante, foi quando, então, a partir daí, a gente começa a entender a relevância, a importância, o conceito, né, do ecossistema de inovação, e a gente começa a entender que o ecossistema de inovação é muito além do conjunto dos agentes que fazem parte desse ecossistema, e a gente começa, então, a desenvolver aí o que eu chamo, né, de buscar, né, eu comecei a buscar que modelos a gente poderia ter para realmente a gente ajudar na aceleração dessa mudança aí de paradigmas para né, um padrão, né, mais sustentável dentro da cadeia como um todo.
Em 2004, a partir, né, de tudo isso, né, que tinha acontecido com relação ao Schumacher College, a finalização do meu doutorado, eu crio em 2005 o LACIS, que é o Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade, dentro da Faculdade de Arquitetura, e a partir daí a gente começa a aplicar uma série, ia desenvolver uma série de programas e uma série de testar, né? Diferentes modelos, né? De como é que a gente poderia fazer, na verdade, um ambiente que propiciasse, que de fato contribuísse com esse processo, né? De contribuir aí com a transformação, né? Da cadeia produtiva da indústria da construção. E nesse momento, então, nós desenvolvemos mais ou menos de 12 a 16, eu não sei bem o número, de programas junto à cadeia, né? Local e a cadeia nacional, e nós realmente entranhamos dentro dessa cadeia produtiva, identificando assim os stakeholders e trabalhando com os stakeholders, e aí tanto do setor público quanto do setor produtivo. E em 2005, nós tínhamos, foi o mesmo ano de criação do PISAC, nós fomos a um evento em Stuttgart apresentar um artigo sobre a ciclo de vida de um produto da indústria da construção, e eu, então, conheci a Building Research Establishment, uma instituição inglesa que tinha, né, a partir da década de 80, começado, no finalzinho da década de 80, na verdade, eles começaram a um programa e um movimento, né, de inovação a partir do Parque de Inovação da BRE, e a BRE foi oriunda do setor público, era uma instituição de pesquisa exatamente com o mesmo objetivo que eu tinha, né, de produzir conhecimento, de produzir soluções para a cadeia produtiva da indústria da construção. Então, assim, eu me apaixonei pela BRE, eu fiquei encantadíssima com a BRE, e em 2006 eu consegui, né, o primeiro encontro, né, da BRE com a UNB, com muita dificuldade, porque em 2005 eu saí de Stuttgart, bati lá no Reino Unido, fui lá na BRE e falei, eu quero trabalhar com vocês, eu quero levar vocês, esse modelo pode funcionar no Brasil, esse modelo tem tudo a ver com tudo que eu já pensei. Eles falaram para mim, nós não temos pernas para isso, nós não temos condição de fazer isso. Em 2006 eu voltei, fui lá de novo, e eles continuaram dizendo para mim, não, nós não pretendemos sair do Reino Unido, nós não vamos fazer isso. Em 2009, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção fez um evento, né, dentro aqui do Meliá, e nós, então, conseguimos um encontro, na época, com a BRE, e nós começamos a identificar que havia um alinhamento entre a BRE, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e o LACIS. E aí nós começamos os três juntos a trabalharmos nessa direção, particularmente o LACIS e a BRE, né? Então, aqui em 2009, o CEO da BRE, que era o Peter Bonfield, hoje ele é reitor de Westminster University, ele veio pessoalmente, né, me conhecer, e ele falou para mim, nós vamos fazer o Parque de Inovação aqui. E aí nós passamos, então, né, junto com a universidade, a estudar, né, como é que a gente poderia fazer aqui. E aí nós tivemos o professor da FGA, que era o diretor da FGA, e ele foi o único que, na verdade, acreditou, né, na nossa, enfim, nessa ideia, né, porque nós não conseguimos um terreno aqui no Darcy Ribeiro, que a gente precisaria, né, de um terreno no Darcy Ribeiro. E aí, com 2009, nós conseguimos alinhar, de fato, esses objetivos, né, e demonstrar a importância para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que estava altamente relutante. E a Câmara Brasileira da Indústria da Construção não acreditava que eu, por ser você muito, né, eu sei que está sendo gravado, mas foi a verdade, que eu, por ser mulher arquiteta, né, eu não conseguiria levar isso à frente. No meio do caminho, inclusive, eles nos abandonaram, né, porque eles disseram que nós não tínhamos fosfato. Mas tudo bem, nós seguimos esse caminho, conseguimos fazer com que em 2011 houvesse uma assinatura de intenções, né,
entre o NCT, que é o NB, a BRE, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção e no GDF, no próprio ENIC, né? Nesse momento, a CIBIC ainda estava conosco. E, a partir daí, nós passamos a trabalhar junto com o ministro Mercadante, né? na viabilização de um recurso, né, que pudesse acontecer, né? Em 2012, nós tivemos aí uma interação muito importante na Rio+20, com os ministros de Ciência e Tecnologia do Brasil e do Reino Unido. E, em 2013, o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, então, aí assinaram esse acordo de cooperação técnica, mas, na verdade, em 2014, nós conseguimos um recurso que veio para o UNB. Na verdade, o ministro Mercadante, à época, falou: eu te dou o recurso, quer dizer, não para mim, para a universidade, né? Mas você vai ficar responsável, vai ser, então, o seu CPF, que é assim que funciona dentro dos projetos da FINEP, mas eu não te dou um centavo para a bolsa, você vai ter que se virar. Eu falei: tá bom. Então, eu aceitei, e foi assim, eu confesso a vocês que essa foi uma das grandes loucuras, uma das grandes aventuras, que se eu soubesse, né, a época, o que eu passaria a partir daí, eu não sei se eu teria feito, né? Talvez foi bom que eu não soubesse. Em 2015, nós conseguimos, então, com o recurso da FINEP, né, nós tínhamos desenvolvido todo o projeto para a FGA. Nós não conseguimos a liberação nem a aprovação de licenças ambientais na FGA, então, em 2015, eu cheguei para a reitora e falei assim: olha, eu não tenho condições de seguir à frente com esse projeto, então eu quero devolver o dinheiro para a FINEP, porque nós não temos condição de construir isso na FGA, e na época nós ganhamos 8 milhões, né? Eu só tinha gasto 1 milhão, o dinheiro desenvolvendo projetos e desenvolvendo algumas consultorias de modelos de operação. E aí eu falei para a reitora que não tinha condições, então, que eu pagaria esse 1 milhão à FINEP com consultoria, enfim, né? Com algumas ações, né? Mas que eu realmente não tinha condições de implementar isso, né, na FGA. E aí ela falou: absolutamente, então nós vamos trazer isso para o Darcy Ribeiro, e você não vai, de forma alguma, devolver esse recurso, nós não podemos deixar esse projeto morrer. E, a partir daí, nós trouxemos o projeto para o Darcy Ribeiro, e como foi um projeto desenvolvido na época que nós o desenvolvemos, o projeto de arquitetura, na época que nós desenvolvemos na FGA, nós desenvolvemos um projeto que era um projeto que deveria ser completamente flexível, no sentido de que, se nós precisássemos mudá-lo de lugar, talvez naquele momento, intuitivamente, nós já soubéssemos, né, que nós teríamos que mudá-lo de lugar. E aí foi possível nós trazermos ele exatamente mantendo a mesma orientação para um terreno da Darcy Ribeiro, que é o terreno hoje em frente ali à Finatec. E aí, a partir de 2016, nós começamos a desenvolver os projetos de protótipos, né? Ainda, né, lá no Gama, mas, na verdade, a definição do terreno no campus aconteceu em 2017. Em 2018, nós fomos integrados ao PCTEC e partimos, então, a ser aí, né, a plataforma tecnológica do PCTEC. E nós licitamos a praça de protótipos, né? Finalizamos a praça de protótipos em 2022, ela está pronta. Em 2023, nós iniciamos a licitação do edifício sede, né? E que está sendo finalizado agora. Bom, tendo isso, né, como plano de fundo, para vocês entenderem que um processo de inovação, ele é realmente um processo, ele é longo, ele é árduo, e ele requer recursos, e ele requer particularmente a integração de agentes, ações e instrumentos. Eu acho que essa foi a melhor e maior lição, né, que eu tive ao longo desse tempo todo, que, se você não tiver essa integração de agentes, de ações e de instrumentos, né, no passo correto, com os recursos corretos, né, você não consegue chegar, na verdade, aonde você quer. Então, hoje, o PISAC, ele trabalha com pesquisa, com capacitação, treinamento, prototipagem, desenvolvimento de produtos e serviços. Então, esses são os eixos de atuação do PISAC, que foram definidos, né?
Hoje nós temos vários empreendimentos, projetos, programas e laboratórios que compõem vamos dizer assim, o ambiente, né, de inovação do PISAC, né? E todo o trabalho do PISAC, ele tem como fundamento e como base o conceito, né, de inovação, sustentabilidade e resiliência, que, na verdade, neles trabalham de maneira integrada e articulada, como eu disse, e também tendo aí como base as tecnologias da quarta revolução industrial, né, embasando todo e fundamentando todo o desenvolvimento do nosso trabalho. Entre os empreendimentos do PISAC, que vale a pena, né, ser citados, nós temos a Praça de Protótipos, né? Eu vou falar um pouquinho dela para vocês, o NUESP, que é o Núcleo de Estudo de Edificações Especiais. O NUESP, ele nasceu como Núcleo de Estudo e Pesquisa de Edificações Penais, dentro do LACIS, né? Mas depois, ele sendo incorporado como empreendimento do PISAC, ele passa, então, a Núcleo de Estudo e Pesquisa de Edificações Especiais, e hoje a gente trabalha a edificação penal, a edificação, né, educacional e a edificação de saúde. A própria UNB-BIM, que é um empreendimento onde nós dedicamos, né, ao estudo do BIM, e hoje nós já avançamos para o SIG e estamos avançando para o SIM, o LACIS, que foi mãe e pai do PISAC, hoje é um empreendimento do PISAC, né? Então, o PISAC nasceu dentro do LACIS, foi concebido, gerado dentro do LACIS, mas o LACIS hoje é um laboratório do PISAC. O CECIS, que é o Centro de Excelência de Comunidades Integradas Sustentáveis, ele nasceu, né, em parceria com a BRE, numa certa altura, a BRE ficou conosco até 2018. Quando o Brexit, na verdade, acontece na Inglaterra, a BRE sofreu um grande impacto pela perda de vários contratos e várias parcerias europeias. Então, eles deram uma parada no processo, mas nós ainda constamos como parque de inovação no site deles, e a gente começa agora a fazer um retorno. Nós estamos começando a fazer agora um processo de retornar essa parceria, né, de reconstruir essa parceria. E o SET, que é um projeto, né, que olha para as estrelas, que tem hoje a Universidade da Itália, né, conosco, a partir do trabalho do professor Christian, né, que, na verdade, trabalha aí e busca, né, soluções, pode-se dizer assim, pesquisa de materiais e de ambientes, né, colônias, né, espaciais e materiais que possam ser utilizados nessas colônias espaciais. A Praça de Protótipos. Então, a Praça de Protótipos, ela é, na verdade, um ambiente, um laboratório vivo. Então, é um ambiente onde a gente, né, pretende, tem como objetivo a construção, né, e a demonstração aí né, de soluções, né, para o ambiente construído. Então, hoje, na verdade, né, vocês estão vendo que nós temos aí 13, né, terrenos de 12 por 10, e além, é claro, de 2 áreas maiores, onde está o protótipo 14 e o protótipo 15, mas, na verdade, todos os edifícios, eles são, na verdade, protótipos que poderão, né, e que estão sendo usados, pode-se dizer assim, esse edifício do meio menorzinho aqui, ele que está sendo, que é a sede, né, do PISAC, ele é também um protótipo, né? Então, a ideia dessa praça de protótipos, dessa rua, né, hoje ela está sendo tratada como uma célula de cidade inteligente, né?
E quando a gente fala em cidade inteligente, né, nós temos um parceiro que é o Ibrastix, e a gente, então, tem avançado cidades inteligentes, humanas, sustentáveis, criativas, né, e resilientes. Nós temos trabalhado a integração do BIM e do GIS, né, ferramentas de gestão para resiliência, né, soluções de eficiência hídrica, soluções de eficiência energética, soluções integradas de gestão urbana, né, a próprio uso da inteligência artificial, a integração da cadeia produtiva, a integração do setor público, a integração, né, da academia. Então, essa é uma oportunidade que a gente vem, né, explorando e que a gente vem dedicando, né, a trabalhar aí algumas soluções, né? Então, ela, como uma célula de cidade inteligente, nós fizemos, a partir do mestrado da Camila Karen, nós fizemos aí uma exploração, né, da potencial programa de necessidades que poderia ter, né, nessa célula, né, de cidade inteligente, com a identificação aí das várias tecnologias, e hoje nós começamos a trabalhar, né, nas redes que poderão, né, de parceiros que poderão aí, né, contribuir, pode-se dizer assim, né, com esse caminho. Então, desde sistemas de monitoramento de segurança, sistemas de monitoramento de drenagem, sistemas, né, que permitem, né, soluções que permitem aí a questão da eficiência energética, da eficiência hídrica, né, várias soluções em termos de mobiliário que podem ajudar aí na qualidade, né, de vida, e assim por diante. A gente, então, tem considerado e temos buscado parcerias no sentido, né, de permitir que a gente traga, né, essas demonstrações todas para dentro da praça de protótipo. Então, hoje ela foi finalizada, né? Essa é a finalização ano passado. O professor Luiz Pedro, né, que hoje é também um diretor, ele é professor, né, de paisagismo, ele vem desenvolvendo aí jardins com os alunos. Então, essas fotografias estão um pouquinho defasadas, mas hoje já tem alguns jardins já implementados, tem alguns jardins de chuva, e hoje a gente aguarda, né, o cercamento dessa área para que a gente possa ter aí, né, a segurança para operar. Nós desenvolvemos alguns protótipos que foram, na verdade, protótipos dos protótipos, no sentido, né, de nós exercitarmos, né, de como é que, de fato, esses protótipos podem ser desenvolvidos, de que forma que essas redes poderiam trabalhar. Então, esse foi um protótipo de eficiência hídrica, foi um recurso que nós recebemos da FAP, e nós trabalhamos, né, com várias instituições, o FMG, o LACEN do Distrito Federal, o próprio Sinduscon de Minas Gerais, o FMP, o CIRAT, que é, né, um instituto aí que trabalha pela eficiência hídrica, a faculdade FCE, né, da UNB, né? Então, vários organismos se uniram e nós, então, passamos a conceber, desenvolver, construir, na verdade, estamos buscando aí essa rede que vai construir, mas demonstrar uma unidade de saúde, né, e alguns módulos anexos, visando a eficiência hídrica, né, em unidades de saúde com relação em áreas como o banho técnico, a lavanderia e a cozinha, né, e que são áreas de muito gasto, né, de água, e além do que a água também, o resíduo de água de lavagem, né, de unidades de saúde, elas são muito contaminadas. Então, a ideia é nós também termos aí, demonstrar aí alguma solução para que a gente possa realmente dar, né, uma higienizada nessa água antes de jogar lá na rede, né. Esse é um projeto, então, que foram 10 instituições participantes, né, ele foi todo desenvolvido em Light Steel Frame, em BIM, né, e é um projeto que pode ser utilizado depois para capacitação,
né, e para demonstração de alguns agentes aí que estão envolvidos em unidades, né, de saúde. Um outro protótipo que também foi concebido e que está pronto em termos de projeto executivo foi um projeto que foi liderado pelo Sinduscon do Distrito Federal. Foram mais de 35 instituições, eu acho, que participaram. 89% dos terrenos que são designados por Minha Casa Minha Vida no Distrito Federal, eles têm uma demanda para o uso misto. E essa solução do Minha Casa Minha Vida, né, do uso misto, passou, então, a ser o objeto, né, de estudo dessa rede que o Sinduscon liderou. E esse projeto é um projeto que ele é construído com 6 peças pré-fabricadas de concreto e com um térreo, né, que pode ser, então, trabalhado como comércio, né, e 2 pavimentos acima que são apartamentos, né? Foram 35 instituições, né, que participaram, né? E, na verdade, é um único módulo, mas ele forma aí, né, então, esse conjunto. Nós também estamos agora, que a praça terminou, né? Nós estamos voltando para ver como é que a gente pode viabilizar, né, a construção desses protótipos, que ainda realmente vale a pena. Esse é um outro protótipo que foi liderado pelo LATECA, da UFMT, que é um protótipo de baixo impacto ambiental e que ele foi concebido, né, com algumas soluções de geotermia e alguns materiais para serem utilizados em áreas muito quentes, né? E o UFMT tem já desenvolvido uma série de soluções de vedação e etc., né? E a ideia era justamente ter, né, todas essas diretrizes, né? Então, flexibilidade às estratégias bioclimáticas, poucas variedades de materiais, tubos enterrados para resfriamento, o próprio reuso da água, sistema construtivo vernacular, né, iluminação e ventilação natural, flexibilidade ao grau de industrialização, minimização na produção de resíduos, minimização de recursos na fase de uso e minimização de energia embutida na fase de construção. Então, esses protótipos, esses 3 protótipos que eu lhes mostrei, eles estão detalhados, eles foram desenvolvidos em BIM, e hoje nós estamos agora buscando, né, as redes que, né, teriam interesse em construí-los, ou não, né? Ou talvez utilizá-los apenas como projetos que nos ensinaram como é que esses protótipos poderiam ser, né, concebidos, desenvolvidos, para que a gente pudesse avançar. E nesse período, e paralelamente, alguns protótipos, né, foram concebidos, não estão desenvolvidos a nível de projeto executivo, né, mas que estamos buscando fomento. Então, é o protótipo da Casa de Inclusão, né, que está dentro aí do desenvolvimento, do conceito, né, de desenvolvimento urbano sustentável, inserção principalmente da população idosa nas smart cities, então, pessoas que têm Alzheimer, pessoas que têm deficiências, né, então, que seria, né, uma residência, demonstração de uma residência que poderia estar aí, né, em diversas, que envolve diversas áreas, né, do conhecimento, desde medicina e arquitetura, né, até o uso da inteligência artificial, né, e que seria principalmente para a população idosa, né, considerando aí que a partir de já 2025 nós temos aí 36 milhões de idosos, né, vão ser mais ou menos 16% da população, né. Um outro protótipo que surgiu junto com um parceiro, né, que é a Guardião, que é uma empresa que trabalha com soluções para edificações penais, é a construção de um protótipo de uma cela, né, inteligente, e aí considerando aí, né, o aumento da eficiência do gerenciamento dos detentos por parte da equipe de gestão da unidade, o aumento da segurança para os agentes e apenados,
né, a busca de novas soluções para eliminação de itens que promovam a geração e proliferação de doença, a extinção aí do descontentamento, né, que é criado por um ambiente que não é muito propício, né, a reflexão e aquisição de conhecimentos, a redução dos gastos operacionais e a promoção de um ambiente que irá auxiliar no processo de ressocialização, né, dentro dos nossos estudos da edificação penal. A gente tem, né, chegado aí a uma série de avanços, né, da compreensão desse universo complexo que é a edificação penal. No âmbito da UNB-BIM, nós desenvolvemos já mais de 70 mil metros quadrados de projetos referenciais de edificações penais, né, para o Ministério da Justiça, buscando essa contribuição, né? E aí é muito interessante, quando eu comecei os estudos de edificação penal, eu fui chamada no âmbito da faculdade, e me perguntaram, né, o que é que eu estava fazendo, né? Por que eu estava estudando edificação penal? Porque edificação penal, nós, arquitetos, nós não poderíamos fazer edificação penal. Na época, eu olhei, quando me fizeram essa pergunta, e quando me chamaram, né, para essa reunião, eu falei assim, olha, eu confesso que isso para mim é algo tão surreal, é algo tão difícil de responder. Se nós, arquitetos, não olharmos a edificação penal, quem vai olhar? Né? E, claro, né, ninguém poderia parar esse processo, eu continuei esse processo, desenvolvemos um mestrado, desenvolvemos um doutorado, né, na área, e hoje nós sabemos que foi muito acertado esse caminho, né? Mais uma vez, né, nessa jornada de inovação, é muito importante você realmente saber, né, para onde você está indo, para onde você está caminhando, por que você está caminhando, né? Então, é um caminho que você sabe, né, cada passo que você dá, porque ao longo desse caminho, principalmente num país ou num ambiente que ainda não está totalmente pronto para a inovação, né, você vai encontrar aí uma série de barreiras, né, e que você tem que ter a capacidade de superá-las, né? Um outro protótipo interessantíssimo, esse nós não avançamos, mas que eu gosto de mantê-lo, porque eu ainda acredito que ele pode ser algo importante, é o protótipo do Centro de Telesaúde Prisional, né? Então, que tem aí o objetivo de caracterizar, desenvolver, implantar e avaliar o impacto de um centro de telesaúde prisional para prover atendimento a pacientes privados de liberdade com infecção por Covid-19, na época da pandemia, e portadores de doenças agudas e crônicas, né, para ajudar o sistema prisional aí nessa sua operação. Então, o NUESP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa de Edificações Penais, né, penal, escolar e hospitalar, e a gente tem desenvolvido aí, né, diferentes estudos de diferentes tipologias, temos desenvolvido vários projetos referenciais, não só de edificações penais, mas agora de instituições de ensino de segurança pública, né, por Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e Polícia Civil, que também é conjunto ao Ministério, né, da Justiça. Esses projetos referenciais, eles são projetos importantes porque eles aceleram a licitação e eles permitem que a gente aprenda, né, sobre o desempenho das edificações e que a gente desenvolva uma série de ferramentas que a gente tem desenvolvido aí ao longo desse processo para nos ajudar a avançar no nosso conhecimento aí técnico, científico, né, com relação a essas edificações, né? Além, é claro, de desenvolvimento de alguns materiais que podem ser bem relevantes. O NUESP penal, né, então, ele visa o desenvolvimento da cadeia produtiva da edificação penal, então esse já é um aprendizado que nós tivemos, então nós temos a cadeia produtiva da indústria da construção, mas cada né, dessas tipologias tem uma cadeia produtiva em si, então nós levantamos a cadeia produtiva da edificação penal no Brasil todo, né, e foi um projeto belíssimo, né, onde nós realmente mapeamos todos os agentes envolvidos, né, na produção, né, da edificação penal, né,
E a gente tem considerado aí nesse processo, né, uma ampla abordagem do sistema jurídico penal, focando a qualidade, racionalização e sustentabilidade de processos e produtos para o aperfeiçoamento da rede de estabelecimentos penais no país. Dentro disso, né, a gente tem aqui, né, eu vou citar esse projeto, então, que foi feito junto ao DEPEN. Nós tivemos 180 pesquisadores envolvidos, né? Então, foi, né, um projeto muito interessante de 2019 a 2023, né, finalzinho de 2022, início de 2023, e o objetivo foi o fortalecimento do conhecimento específico da arquitetura penal, né, além dos processos e produtos da cadeia produtiva da edificação penal, né, e, claro, né, incrementar a capacidade técnica do DEPEN, que agora é a Senaspen, o DEPEN é o Departamento Penitenciário, né, mas que mudou agora no atual governo, e com base, né, em todos os nossos recursos tecnológicos. Nós fizemos aí projetos referenciais em BIM, né, da cadeia pública, penitenciária de segurança média, centro de observação criminológica, casa do albergado, penitenciária de segurança máxima, projetos executivos para o reforço da segurança externa das 5 penitenciárias federais brasileiras, né, o desenvolvimento de ferramentas como o Balance Scorecard para ajudar os projetistas e os envolvidos no desenvolvimento de projetos, né, de edificações penais. Então, nós desenvolvemos vários scorecards que apoiam o processo de decisão, tanto com relação à sustentabilidade, quanto à questão, né, de desempenho, ou mesmo da própria arquitetura, né? Fizemos vários eventos de arquitetura, disseminando, né, o conhecimento que foi adquirido, né, e vários também registros e publicações, livros e de e-books e de artigos e etc. Né? As imagens que a gente pode divulgar, elas são muito limitadas, nós não temos autorização, né, de divulgá-las, então a gente não pode divulgar esses projetos, né, eles não são públicos, mas eles foram feitos, né, através do BIM, e foi uma experiência interessantíssima, né? Essa é a cooperação com o Guardião, né? E que a gente vem tentando aí também avançar em alguma das soluções, né? Apoiar a Guardião aí em algumas soluções para as edificações penais. A UNB BIM é então um dos nossos empreendimentos. E no âmbito da UNB BIM, a gente vem desenvolvendo aí uma série de inovações científicas, né? Temos alguns cursos, fizemos 3 cursos de especialização, né? Então, o BIM Edificações, o BIM Infraestrutura e Gestão Master BIM, né? O UNB BIM conta com a liderança do professor Antônio Miranda, da FT, e também desenvolvemos aí, né, algumas soluções de certificação. Então, hoje nós temos a auditoria BIM. A auditoria BIM nós aplicamos no âmbito dos nossos projetos, mas é, sem dúvida alguma, uma solução também a ser utilizada para o setor produtivo. Hoje, o PISAC tem 2 spin-off, né? A partir agora desse ano, nós abrimos 2 spin-off, uma delas, então, é a Embim+, e a outra é a H9, o Hub do Conhecimento. No âmbito da Embim+, então, todo esse trabalho, né, a própria auditoria vai ser uma solução que a gente está desenhando, né, para ser absorvida pelo setor produtivo, e a Embim+ hoje conta, né, com a participação de 3 professores doutores, 1 servidor da UNB e 3 ex-alunos da Universidade de Brasília, né? E além também de um parceiro que é de reserva, né, do Exército. Então, é algo também muito interessante, porque é o ciclo, né, de inovação chegando já, né, se consolidando aí a partir do momento que a gente consegue fazer essas spin-offs. Então, a UNB BIM, ela tem, né, toda essa preocupação de produção, né, de inovação científica, a própria difusão do BIM, né, a produção do selo BIM, o apoio ao atendimento do decreto 10.306, né, que exige aí a absorção do BIM em órgãos públicos, e vários cursos de especialização.
Essas são várias ações dos pesquisadores, né, da UNB BIM, da UNB, né? Então, a gente faz, né, vários eventos, a gente tem disciplinas na pós-graduação, disciplinas de graduação sobre o BIM, BIM1 e BIM2, né, adaptação de disciplinas de projeto com uso do BIM na FP, e eu, aos poucos, dentro da minha disciplina da FAO, a gente tem feito isso. Eu estou montando agora um programa que é o ForPro, que é para formação de professores de projeto, e que eu estou de licença capacitação, mas eu retorno no próximo semestre, e aí eu já quero trazer para o 3 ex-alunos, né, da pós-graduação para formação como professores, e a gente quer, a proposta é que a gente realmente trabalhe com o BIM, né, no desenvolvimento dos projetos. Eu trabalhei com vários trabalhos de conclusão do curso sobre o BIM, dissertações de mestrado, né, os cursos de especialização, projetos referenciais. O projeto ferroviário BIM-GIS foi um trabalho interessantíssimo com a Valec, que é onde a gente desenvolveu, né, com a ajuda, inclusive, desse servidor, Ângelo Ramin, que participa conosco aí já há algum tempo, né, de uma solução muito interessante na integração do BIM-GIS, além aí de algumas cooperações de mestrados europeus e alguns cursos, né? Então, esse é a integração, né, do BIM e do GIS no desenvolvimento de projetos de infraestrutura. Esse foi um projeto que a gente fez, que a gente desenvolveu a partir de um TED, né, com a Valec, e a gente, então, começou aqui a entender, né, a importância de se ter o BIM-GIS, e a partir deste trabalho, inclusive, né, a gente começou a desenvolver, né, algum conhecimento, né, maior, né, da importância de realmente você ter, né, o BIM e o GIS na gestão de cidades inteligentes, né? Então, o papel do BIM, o papel do GIS e, né, a união dos dois, né, com o SIM, né? Hoje a gente está desenvolvendo um doutorado da Yasmin Jane, o professor Neandro, inclusive, faz parte da banca de qualificação, e é um pouco fruto, né, desse percurso que a gente vem trazendo, que é tentando aí, né, integrar essas ferramentas e entender, de fato, na prática, como é que essas ferramentas, de fato, podem ajudar a gestão, no caso, né, a gente está falando da gestão de cidades inteligentes, porque hoje a gente também já avançou no sentido de que o conceito de cidade inteligente, ele precisa, na verdade, permear e também ser integrado à gestão urbana, né? Porque cidade inteligente não é só aquela que tem, né, o uso aí das TICs, não é aquela que só tem, né, o uso de tecnologia, mas é aquela, na verdade, que tem condições de ter dados e informações, né, suficientes para as tomadas de decisão né, da gestão. E esse trabalho, então, né, de uso do BIM e do GIS, né, para que a gente tenha o SIM, a gente está fazendo um doutorado, tendo, né, o setor comercial sul como exemplo, né, como estudo, como área de estudo, para a gente realmente demonstrar a importância dessa tecnologia aí na gestão, né, urbana, na gestão das cidades, né? Esse foi o trabalho, então, da Valec, implementação e comunicação de tecnologias de SBIM, projetos de infraestrutura. Foram 47 pesquisadores envolvidos, né? E a ideia foi justamente a gente, né, desenvolver e implementar um modelo mental em BIM na Valec, né? E integrando aí o GIS. Hoje nós estamos, então, com esse projeto da Senasp, né, que é estudos e pesquisa, né, de ensinos para academias de ensinos de segurança pública, né, e a ideia é que a gente avance, né, nessas tecnologias e também que a gente avance, né, na disseminação do BIM no setor público, né, ajudando aí a absorção do BIM. Então, hoje nós temos, dentre as metas do projeto, né, não só um protocolo BIM que possa ser absorvido depois pelos estados que vão utilizar esses projetos, mas o próprio ministério, a própria equipe do ministério, né, ela ter essa capacitação, né, em BIM. Esse é o curso de especialização de gestão Master BIM, né, nós terminamos agora, e o posicionamento foi, né, capacitar, né, gestores, né, BIM.
né? E foi um curso muito interessante, e né, vários professores da FAO, da FT, né, participaram na realização dele. Nós fizemos um trabalho muito interessante, e isso também, inclusive, está sendo levado para a Embim, né, para essa spin-off, esse primeiro spin-off nossa, que é, na verdade, você fundamentar, pavimentar, né, a absorção do BIM em algumas instituições. Essa foi a experiência que nós fizemos com a Agência Nacional de Mineração, aonde então nós desenvolvemos o que nós chamamos de BIM Essentials, né, que foi o primeiro momento, pode-se dizer assim, de preparar a instituição para desenvolver um plano, né, de absorção BIM, né? Então, o objetivo principal foi executar, né, o treinamento em Build Information Modeling, considerando a introdução do BIM, a apresentação de conceitos norteadores, para justamente permitir que diretrizes, né, para a definição de uma estratégia de absorção do BIM pudesse ser definida, né, pela ANM. Um outro ramo, outro caminho, né, que a gente tem perseguido é também o BIM aplicado a projetos de retrofit. Esse foi um projeto que foi liderado pelo professor Leonardo Hinojosa, professor Luiz Pedro, professora Érica, né, participaram, utilizaram, inclusive, o edifício do próprio PCTEC como exemplo, né? E também trabalharam um pouco, né, a questão do Lean, né, que é justamente a aplicação do BIM, né, a também os espaços não edificados, e desenvolver, inclusive, um manual que foi lançado, acho que a semana passada, e que permitiu, sem dúvida alguma, que a gente aprofundasse um pouco, né, em toda a metodologia de escaneamento, de edificações, na exportação, né, desse escaneamento, né, que é feito por pontos de nuvem. Como é que a gente faz essa exportação, quais são as dificuldades, né? Quais são os desafios dessas interoperabilidades aí, nessas várias tecnologias, né? E o próprio método. E isso está sendo muito importante, porque no âmbito da Senasp, hoje nós estamos, né, adquirindo um equipamento para que a gente possa escanear aí algumas edificações pelo país e também aprimorar essa metodologia, aprimorar o nosso conhecimento nessa área aí de escaneamento, né? E aí nós criamos, isso tudo foi criado no âmbito do que a gente chamou de ProBIM, né, que é um espaço dentro do PISAC, na verdade, dentro da praça, né, de protótipos, e que está desenvolvendo aí né, várias soluções, né, que a gente chama aí do BIM Retrofit. Esse é o edifício do PCTEC, que foi utilizado como exemplo, né, nesse primeiro exercício. Bom, o Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade, que é o pai e a mãe, né, do PISAC, e que, na verdade, a gente continuou, né, pelo trabalho da professora Érica, professor Luiz Pedro, professora Cíntia, professor Alejandro, professor Márcio Buzon, né, todos eles agora estão aí, né, dentro do PISAC, dentro do LACIS, e, claro, né, isso agora se amplia. Então, eu continuo, né, com os modelos, né, de aceleração da inovação na indústria da construção, porque essa foi a razão de ter criado, né, o LACIS. Existe a fábrica de pesquisa, né, que é um projeto também dentro do LACIS, né, que trabalha aí com egressos na UNB e profissionais da CPIC, pesquisadores externos que desejam atuar em projetos de pesquisa como pesquisadores colaboradores. Eu sou responsável aí por 20 pesquisadores, né? E é muito importante que a gente entenda o que isso significa, né? Porque outro dia, numa das reuniões, eu ouvi o seguinte comentário: pesquisador colaborador veio porque o PISAC presta serviço. É preciso ter muito cuidado com algumas coisas que a gente fala, porque, na verdade, sem dúvida alguma, o pesquisador colaborador dá a oportunidade que a gente acesse um profissional, né, externo, mas, ao mesmo tempo, sem dúvida alguma, uma formação desse profissional em pesquisa, né? E sem dúvida,
né, de novo, um fortalecimento do nosso ecossistema de inovação. Então, eu tenho dado, né, aqui para vocês algumas pérolas, né, do caminho, para que vocês também percebam, né, o quanto que nós estamos imaturos com relação ao processo de inovação, né, dentro das universidades públicas brasileiras. A inovação, ela só é inovação a partir do momento que a minha solução ela é absorvida pelo mercado, né? Então, o mercado ele precisa da inovação para que ele possa atender de maneira adequada, de maneira efetiva, de maneira responsável, né, as demandas da sociedade. Então, a gente que trabalha com inovação, a nossa grande paixão é dar ao mercado, né, a oportunidade que ele possa absorver, né, esses conhecimentos para que ele possa, né, atender de maneira mais qualificada, pode-se dizer assim, né, as necessidades, né, do mercado. Esse foi um trabalho que começou com o Instituto Powerful Hands com relação a pessoas canhotas, mas ele ele precisa ainda, talvez, de desenvolvimento, mas é um trabalho também interessante que foi desenvolvido no âmbito do país, no âmbito do LACIS, em fábricas de pesquisa, né? Então, a fábrica de pesquisa ela surgiu a partir da intensa busca de ex-alunos profissionais e pesquisadores externos à universidade que não conseguem assumir o compromisso de atender uma pesquisa a nível de pós-graduação em mestrado ou doutorado e que iniciam essa trajetória por meio da participação como pesquisador colaborador nos diferentes temas de interesse da pesquisa do LACIS, né? Então, várias são essas oportunidades de integrar a participação, né, de estudiosos, profissionais e pesquisadores externos à universidade. E esse ambiente tem sido responsável pela formação de diferentes pesquisadores que, após a experiência de colaboração em pesquisa no LACIS, definem, né, o objetivo de cursar mestrados e doutorados. Então, a gente tem sido, né, a gente fica muito feliz com os resultados da fábrica de pesquisa nesse sentido. Um outro projeto importantíssimo foi o CECIS, né, que é o Centro de Excelência de Comunidades Integradas Sustentáveis. O Centro de Excelência ele foi instituído em parceria com a BRE, né, foi a BRE junto comigo em 2013, 2015. Ela falou, né, nós precisamos instituir, né, um projeto dentro do próprio LACIS, né, paralelo aí ao PISAC, para a gente poder olhar a questão urbana. E, nesse momento, então, nós mergulhamos na busca, né, de entender aí a questão da governança, né, para a resiliência urbana, e que ficou claríssimo, né, a grande questão, né, o grande desafio, uma demanda importante na gestão das cidades inteligentes, né? E, de novo, entendendo que cidade inteligente deveria ser toda cidade, né? Toda cidade deveria ser inteligente, né? Mas, dentro desse conceito, uma das grandes questões está no fato de que a governança ela não é compreendida, não é entendida e não é absorvida na sua totalidade, né? Então, a gente vem trabalhando numa ferramenta de diagnóstico, né, para avaliar a governança na resiliência urbana no Brasil. Essa ferramenta foi desenvolvida junto com a BRE e a gente tem avançado bastante nesse caminho no âmbito do CECIS, né? E foi a partir desse trabalho, inclusive, que nós chegamos, né, a uma parceria com a Embrachix, com o Instituto Brasileiro de Cidades Humanas Inteligentes, Criativas e Sustentáveis, e hoje a gente está, né, aí concebendo essa plataforma, né, para avaliar a maturidade de Smart Cities, né? Então, aplicar a metodologia do Balance Scorecard para desenvolver e implementar uma plataforma integrada de classificação e diagnóstico de cidades quanto à maturidade tecnológica no conceito Smart City, baseado na aplicação da lógica difusa, no tratamento e análise de indicadores econômicos, tecnológicos, sociais, ambientais, entre outros, né? E a classificação vai resultar aí nesses mapas que a gente chama de distância e agrupamento de cidades, de acordo com essa maturidade e viabilidade de receber diversas ações e programas dentro do conceito de Smart Cities. Esse é um programa que a gente tem um recurso da Vale, e provavelmente a área que será usada como estudo será Brumadinho, né, em parceria aí com a Embrachix.
E, por fim, né, o Space Environment Think Tank, que é esse projeto, né, de olhar para o espaço, né, então, é o Centro de Estudo Espacial, do Ambiente Espacial, né, que é dedicado ao estudo dos diversos aspectos que podem afetar a atividade espacial moderna, considerando os efeitos oriundos da interação entre materiais e ambiente espacial e entre organismos biológicos e o ambiente espacial, até chegar, né, a questões fundamentais como a dos detritos espaciais e do planejamento das novas estações e bases espaciais. Então, esse é um trabalho do professor Christian, que, né, ele era professor na FGA, mas ele voltou para a Itália, e ele, então, hoje está na Universidade da Itália, e ele, né, junto, talvez até com, né, algum dos nossos professores, a ideia é que a gente avance aí nessa coleta de dados, né, de algumas, para que a gente possa, né, ter aí essa, né, ser esse catalisador aí para, né, interesses aí de alguns entusiastas que exploram o espaço, né, e também criar uma rede nacional e internacional, né, para que a gente possa também avançar um pouco nesse conteúdo. E, por fim, o banco de dados do PISAC, que nesse período todo nós avançamos muito na coleta de dados, e, enfim, e hoje a gente tem aí uma série, né, de soluções, de ferramentas, né? Então, o Celubim, avaliação de desempenho de edificações, avaliação de desempenho de edificações penais, vários scorecards, né? Nós também concebemos a BIVA, que é uma biblioteca virtual de materiais, né? Nós temos o banco de dados do PISAC, então, que foram ferramentas e soluções que foram sendo concebidas, né, para atender aí o ciclo de vida, né, da cadeia produtiva da edificação, né? Então, para cada uma dessas etapas desse ciclo de vida, né, desde necessidades dos clientes, né, a necessidade do contratante, a formulação do programa, análise do terreno, concepção do projeto, análise de interface com os projetos e processos de produção, o desenvolvimento do projeto, a entrega do projeto, a execução da obra e avaliação ocupacional. Então, a gente, na verdade, foi desenvolvendo ferramentas que hoje atendem, né, a diferentes momentos desse ciclo de vida, né, dessa cadeia, e que nós estamos hoje, né, colocando tudo isso de uma maneira, né, estruturada para que isso realmente possa chegar, né, à sociedade. Um caminho importante são as spin-offs, né, porque a partir do momento que esse conhecimento pode ser levado, né, por uma empresa, né, então a Embim provavelmente é, né, uma startup, a H9 ela está sendo incubada no CDT, ela tem, né, a H9 Hub do Conhecimento, é uma outra proposta, né, que é apoiar o desenvolvimento, inclusive, de projetos de inovação, né, tanto no setor público, no setor privado, né, quanto na academia, ou, né, considerando essas esferas trabalhando em conjunto. Então, a gente sente muita satisfação, né, e muita gratidão por a gente ter conseguido, né, chegar até aqui, né, ao longo desses 20 e poucos anos, que foi essa jornada, né, que a gente trilhou e ainda trilha, né, eu ainda trilho. Na verdade, a partir do momento que o LACIS vai, né, para as mãos desses professores, né, com toda a minha gratidão, e o PISAC tem uma nova direção, significa, então, que foram projetos com DNA fortalecidos, né? Então, são animais, são organismos que, né, o DNA foi forte e que permitiu que eles, então, sobrevivessem, né, a mim. Então, quando eu sair, de fato, eles, né, terão aí esse caminho deles, né, e, né, estarão aí, pode-se dizer, né, dentro da sua própria jornada. Enfim, eu agradeço enormemente a oportunidade de eu poder falar esse caminho todo, né, que eu trilhei, que eu fiz. Eu não fiz só, né, é impossível, né, eu jamais teria tido condição de ter feito essa jornada sozinha. Eu tive comigo várias pessoas, então, assim, são tantas que eu não consigo mencionar, né?
E dizer que eu sou muito grata à Faculdade de Arquitetura, sou muito grata à Universidade de Brasília, né, à FT, à FGA e a todos os parceiros, né, e particularmente aos meus alunos, né, que, na verdade, é o grande capital que nós temos, né, são os nossos alunos, o maior capital que nós temos, são os nossos alunos, porque é através deles que a gente realmente consegue, né, fazer vários avanços, né. Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, né, nessa, nesse relato aí, uma série de conceitos e uma série de fundamentos, né, da inovação. E eu fico à disposição, né, de vocês e com a esperança de que o Neander, né, se apaixone pelo Pisac, e para que ele possa vir trabalhar conosco, né, porque eu tento isso há muitos anos, né, mas eu ainda não consegui, porque eu acho que é um ambiente que tem tudo a ver com ele, né? Então, quem sabe, Professor, assim, eu vou ele entrar debaixo consiga, da mesa. eu consigo trazê-lo. Mas muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, professora. A senhora tem um teto de tempo, que é às 10 horas, Tem. é isso? Eu tenho um período curtinho, porque 10 horas eu tenho que entrar numa outra reunião. Certo. Não, realmente é muito tentador, professora. É muito tentador. Eu reconheço a minha morosidade. Mas tendo dito isso, eu gostaria de fazer uma provocação, não apenas à senhora, mas aos ouvintes, né? A nossa disciplina começa com a palavra prototipagem, né? Prototipagem e fabricação digitais. E eu confesso que, quando eu me acerquei do tema há vários anos atrás, eu pensava de prototipagem como um processo de aprimoramento de um artefato físico, somente, né? E de alguns anos para cá, a gente vem usando um conceito mais abrangente de prototipagem, no sentido de que é o processo de aprimoramento de qualquer coisa, ou mesmo um processo de produção de alguma coisa, que requeira o teste, feedback, melhoria contínua. Então, eu fiquei pensando, poxa, o Pisac é um prototipão, né? Foi um prototipão, porque a história que a senhora nos contou é uma história de tentativas e erros, aprendizagens e melhorias constantes que foram crescendo ao longo do tempo. Então, para mim, o Pisac em si é o seu grande protótipo, né? Que chegou à É, realidade, não é verdade? é isso mesmo, é isso exatamente. O Pisac, ele foi, né, ao longo dessa jornada toda, foi exatamente, né, foi um processo de prototipagem contínuo, e ainda é, Aham. né? E agora nós estamos indo para outro nível, né, outra esfera de prototipagem, que são as spin-offs, né? Então, que Exato, é uma exato. outra prototipagem. Na verdade, o grande objeto, né, você põe no corpo da coisa. O objeto, na verdade, não é nem o próprio Pisac, mas é a prototipagem em si. Uhum, Esse é, né, o meu objetivo, né? Claro que hoje o aham, Pisac não é meu, né? O Pisac é da Universidade de Brasília e, como eu disse, tem o seu próprio DNA, né? Então, cada um agora vai, né? Ele segue, né, o seu caminho. aham, aham. Certo. Eu vou abrir a palavra para os outros, né? A gente tem pouco tempo para contar ainda com a sua graciosa colaboração, né? Obrigada. Então, sim, gostaria de registrar a presença do professor Ivan. Ivan está na sala. Eu gostaria de registrar a presença da Camila, Karen, Thaís Oliveira, Joaquim e Vinícius, que são todos do PISAC. A Camila, o Thaís, o Vinícius e o Joaquim fazem parte aí dessa nova era do PISAC, do spin-off. Acho que o Ângelo também está aí, Ângelo. É o Ângelo que está aí? Oi, Tem um, professor. acho. Eu sim. É o Ângelo, então ele também. Ele também, o Ângelo é servidor da Universidade de Brasília. Nós trouxemos ele Uhum. com muita dificuldade para o PISAC. Mas É, hoje ele a, também a, faz parte dessa nova esfera. a Camila fez essa disciplina durante a pandemia, né? Então, assim, eu já a conhecia da graduação, né? Então, seja bem-vinda também. Bom ver todo esse pessoal aqui, né? Pessoal, vamos participar, que a professora tem que se retirar dentro de 13 minutos. Só coraçõezinhos e batendo palma? Vamos falar, pessoal.
Bom dia. Quero te dia. parabenizar pelo trabalho, porque foi um oceano azul que você enfrentou aí, de dificuldades. Então, ver todo esse processo que você passou e onde ele chegou, e agora você saindo da linha de frente, como que é para você ver as possibilidades desse plantio, dessa colheita, de tudo que você fez, assim, no... Então, Viviane, o objetivo era esse, né? O objetivo era criar um organismo. Hoje eu recebi um presente do meu filho. Eu tenho um filho de 30 anos. E ele me mandou um presente. Ele mora na Europa, ele me mandou um presente. Ele depositou na minha conta um dinheiro. E eu estava tomando café, e olhando o céu azul de maio. Eu tenho uma cozinha que eu amo. Eu estava olhando o céu azul de maio e eu pensei, né? Falei, poxa, né? Eu criei um homem, né? E aquilo me deu uma felicidade tão grande, sabe? E é a mesma coisa. O que eu espero é de ter criado um organismo que sobreviva. Que eu acho que essa é o maior indicador, né? Você conseguir construir algo que vai permanecer, né? Então, foi para isso que foi construído. O ano passado, quando eu falei, vou fechar o Lacis, porque estava demais. Aí a professora Érica, não, eu quero assumir. Eu falei, que maravilha, né? Então, assim, você começa a perceber que, na verdade, aí é um indicador de que, né, isso vai seguir. E outra, né, eu agora tenho que assumir as spin-offs, né, não sozinha, com essas pessoas, né, ajudar a acabar de construir, porque a hora que as spin-offs estiverem, né, andando, a praça de protótipos construída, aí sim, aí o PISAC, né, pode dizer, bateu o carimbo, agora existe. Materializa. Professor Ivan? Olá, Raquel, Neander. É uma alegria muito grande estar aqui de volta, vendo a Raquel falando sobre o Lacis. Num certo momento eu participei com a Raquel, né? Por motivos particulares eu me afastei, mas a gente saiu bem e eu vejo que a Raquel conduz brilhantemente esse processo todo. Desejo a você, Raquel, uma grande felicidade, muito sucesso, como já está sendo, né? E é isso aí. Queria dar os parabéns por tudo que você fez, pela alegria que a gente passou nos momentos que estivemos juntos. E a equipe muito boa, excelente, não tenho dúvidas de que a chance de ter sucesso é muito boa. Parabéns a todos vocês, parabéns a Raquel em especial por tomar frente de um processo ousado, né, longo, né, Raquel? Passou por uma pandemia que foi realmente dramático, né, um momento muito triste para todos nós, mas que mostrou a resiliência do PISAC, né? Isso foi muito importante. Então, parabéns a você, Raquel, parabéns a todos que participam desse movimento que é o PISAC. Um abraço grande para todos vocês. Sucesso, Raquel. Obrigada, professor Ivan. Obrigada por tudo. Neil. Parabéns, professora, pela apresentação. Eu queria saber, nesse processo aí de trabalhar com o sistema penitenciário, porque trabalhar em BI é uma nova forma, né, de trabalhar. Então, a questão da cobrança desse trabalho, se ficou registrado e a comparação com a forma antiga de cobrar. Quando você e até fala, de entregar, né? Você fala no processo de projeto? De projeto. Então, o processo em BIM é muito novo para eles, né? Então, na verdade, foi quase que um desenvolvimento de projeto e uma capacitação, né? Ao mesmo tempo, né? E nós tivemos, inclusive, isso está acontecendo também nesse projeto hoje da Senasp, nós estamos tendo que capacitar
esses parceiros, né, para que eles consigam, inclusive, cobrar, acompanhar, não é nem cobrar, né, acompanhar. Os pontos principais, inclusive, que eu acho que é muito importante no processo do BIM, que é o design review, né? A gente aprender a fazer esse design review, né, com a participação no caso, não é cliente, porque é um TED, então é uma parceria, né? Mas com a participação daquele que, na verdade, recebe o projeto, né? Então, assim, hoje a gente percebe que um aprendizado importante dentro do desenvolvimento do projeto em BIM e da entrega do projeto em BIM é o design review, que é o acompanhamento para e passo do projeto por aquele que realmente vai receber o projeto, né? Que é um pouco diferente do design review interno que a gente faz, mas o design review com a participação e validação, né, do cliente, pode-se dizer assim, de quem vai utilizar o projeto, né? E no BIM, isso precisa acontecer para e passo. Então, não é aquilo, eu terminei, agora eu mando para o cliente. Não. Ele participa de cada etapa, de cada evolução, né, paulatinamente. Então, quando você entrega o projeto, você simplesmente está só realizando ali uma entrega burocrática, porque, na verdade, o projeto já foi entregue ao longo do seu desenvolvimento. Esse é a grande, vamos dizer, a grande diferença, né, dentro do processo aí, né, de cobrança, pode-se dizer assim, né, que, na verdade, é a participação, né, do cliente ao longo de todo o processo. Ele valida esse projeto para e passo, porque, do contrário, não dá certo. Obrigado. Mais alguém? Deixa eu pensar aqui uma provocação à professora, né? Para ela pensar um pouquinho sobre como um certo professor, né, poderia contribuir com o PISAC, né? É, eu tenho um interesse muito grande, isso já é notório no nome do meu grupo de pesquisa, em fabricação digital, né? A mudança de paradigma crescente em que, com mais frequência, ao invés de se enviar, por exemplo, para a obra, as blueprints ou planta baixa, corte e fachada, a cada vez mais se trabalha com a indústria enviando arquivos para a fábrica. Nisso é muito importante a participação de sistemas BIM, mas eu venho há muitos anos tentando estabelecer algum tipo de parceria com a indústria da construção aqui em Brasília, particularmente a indústria de perfilados de estrutura metálica, né? Principalmente veio tentando convencer há vários anos a Gravia a manifestar algum interesse em alguma parceria nesse sentido. Eles têm um parque de equipamentos comparativamente com o restante da indústria local bastante avançado, né? Já bastante automatizado, muitos equipamentos CNC, corte a plasma, dobragem, calandragem também CNC, mas eu percebo que isso tudo é utilizado pela Gravia, por exemplo, talvez como o melhor exemplo de Brasília, de uma forma muito rudimentar. A maior parte das vezes de forma manual, né, usando um grande equipamento bastante avançado, de uma forma ainda no seu modo artesanal. E eu não venho conseguindo progredir nesse meu convencimento, não é? Eu gostaria de deixar com você que a gente pudesse talvez pensar mais a fundo como envolver a indústria local em projetos de pesquisa que nos levem a melhorias do processo de fabricação digital. Convide a Gravia, vamos conversar com a Gravia, vamos demonstrar para a Gravia o que é e vamos dar a ela a oportunidade dela liderar a formação de uma rede, inclusive com participação de players nacionais, que talvez tenham um pouco mais de recurso, para que a gente possa desenvolver um projeto onde todo esse processo de produção possa ser demonstrado. Vamos fazer isso. A gente podia fazer o seguinte, chamamos a Gravia, né? Então, em primeiro lugar, só a Gravia, mostramos para a Gravia o benefício disso, a possibilidade, né? Se eles entenderem, a gente passa a desenvolver um protótipo com eles, para que eles venham para a praça de protótipos. E talvez eles não possam vir sozinhos.
Vamos chamar os outros players maiores para virem com eles, que eles têm interesse. Nós estamos a 5 minutos da esplanada nos ministérios. Então, assim, eu acho que você já tem um objeto para você trabalhar, que é esse protótipo. Beleza. Eu ajudo, eu acompanho. Beleza. Você não vai nos Combinado? abandonar, né? Você está passando o bastão para todo mundo, né? Como que eu vou abandonar com esse nível de responsabilidade que eu estou assumindo? Eu comecei a ler o seu Leandro, Lattes. eu só vou parar de trabalhar o dia que eu morrer. O dia que eu fechar meus Não, olhos, sei, que Deus falar assim, chegou a sua hora e eu ir, aí eu paro, meu filho. Enquanto isso, eu estarei trabalhando. Eu só gostaria de não dar mais aula. Na hora de te apresentar, eu fui ler o seu Lattes e depois eu fiquei pensando, poxa, criou o Lacismo e saiu. Criou o Pisac e saiu. Mas agora eu tenho as spin-offs, eu tenho que criar para depois eu sair. Certo. Talvez esse seja o filé mignon, né? O que é, Vinícius? É a prototipagem da Raquel. Ela prototipou o Pisac, que deu ao Pisac, o Lacis, que surgiu o Pisac, aí fechou o Pisac, aí agora vai prototipar spin-off, construir produto, é isso. Exatamente. A prototipagem é um processo que nunca termina. Ela só termina porque tem um prazo. Tem prazo. Prazo e recursos. E agora, mas eu não larguei o Pisac, não. Vocês estão falando que eu entreguei o Pisac, eu estou aqui como coordenadora de parcerias estratégicas, empurrando tudo que eu posso. E na captação também, né? Professor Meander, combinado, temos um trato, temos um projeto, hein? E olha, eu não jogo minha palavra não é o vento, não. Eu sou da época lá do meu pai que eu não precisava assinar papel, a minha palavra é minha assinatura. Então não fala, não. Porque se eu comprometo, eu comprometo. Se eu falo, palavra é nave e te leva aonde você disser. Então você já disse, então agora já tem compromisso, então agora faça acontecer. Então, tá bom. E eu ajudo. A gente, vamos trazer o professor... me escapou o nome dele, Leandro, que trabalha com 3D. Você está falando do Renan? Renan. Chama o Renan. Ele tem o maior interesse para trabalhar com isso. Chama o Renan para ajudar. Beleza. Nós temos uma visita marcada na Gravia, no final desse semestre. Talvez você goste de participar, né? Eu vou confirmar, né? Já está previamente confirmado, eu não sei a data de cabeça, mas eu vou verificar e falo com você, então. Mas depois eu vou te mostrar qual é o caminho que a gente consegue fazer e chegar até a Gravia, tá? Mas a gente conversa. Vamos montar a estratégia. Olha, foi um prazer enorme. Um beijo no coração de cada um. Muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Mas eu realmente preciso sair, porque eu tenho uma pessoa que está esperando eu numa outra sala. Um grande beijo. Muito obrigado, professora. Tchau, tudo de bom. Obrigada eu.